Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa sequência de webinars sobre a FOP, o sobre a FOP. O Conversando sobre a FOP é uma ideia da FOP Brasil, foi uma iniciativa da FOP Brasil para fazer com que todo mundo tenha acesso à informação, né? A informação é uma coisa muito boa, muito importante entre nós, e a FOP Brasil tem como sua missão a educação de pacientes e suas famílias sobre a FOP. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos aumentar o conhecimento, disseminar informações sobre a FOP no Brasil e, com isso, apoiar pesquisas e tratamentos da FOP que venham a surgir ou que estejam no mercado e que sejam reconhecidos mundialmente. A gente se apoia na IFOPA, na Associação Internacional de FOP, que é quem lidera todas essas pesquisas, e é por isso que a FOP Brasil está aqui. Como nossos valores, eu gostaria de ressaltar que a gente tem respeito por todos os nossos associados, a gente prima pela privacidade de todos eles, integridade, procuramos agir sempre com honestidade e transparência, compaixão, tentando ouvir a todos, tentando ajudar da melhor forma todos os nossos associados, a colaboração com os pacientes e famílias e profissionais de saúde e outras associações FOP ao redor do mundo, e a excelência, sempre na busca de informações e dados cientificamente corretos e confiáveis. Então, é para isso que a FOP Brasil, que foi fundada desde 2004, continua aqui para vocês e por vocês. Esses webinars, eles têm essa finalidade de educar as pessoas com FOP. Webinars, eu vou procurar sempre falar em termos científicos e leigos, para que famílias e pacientes entendam os termos científicos também, que às vezes podem ser complicados, e para que médicos e profissionais de saúde também entendam. E vou falar de forma leiga também para explicar para todo mundo o que cada palavra significa. Então, o webinar é essa apresentação que a gente faz na internet e que a gente vai fazer para um grande grupo de pessoas. E a nossa finalidade é sempre educar. E a gente vai incluir todo esse grupo, quem quiser participar, cuidador, médico, dentista, família, paciente, amigo, avó, todo mundo poderá estar presente. Nós vamos abordar vários temas e o que é importante, eu acho que todo mundo entender, é que a gente se norteia por aquilo que é falado internacionalmente. Nós vamos nos nortear por aquilo que dita o ICC, que é um grupo de médicos de todo o mundo que conversa, se reúne, debate sobre a FOP e faz publicações sobre o manejo da FOP no mundo todo. E é através desses documentos, esse documento que vocês têm o link aqui na tela, que nós vamos basear os nossos webinars. Nada vai ser tirado da cabeça de ninguém, sempre daquilo que é cientificamente provado e publicado e reconhecido. Então, o nosso primeiro webinar vai falar sobre o que é FOP, História Natural e Diagnóstico. E nós temos alguns próximos webinars já programados. Então, as complicações da FOP, seus manejo clínico, os tratamentos em desenvolvimento, o futuro da FOP, os cuidados odontológicos dos dentes em pacientes com FOP, a fisioterapia respiratória, terapia ocupacional na FOP, promovendo a independência, os utensílios para o dia a dia. E, é claro, a gente aceita sugestões para temas futuros. A gente pretende não parar de conversar, não parar de ter esses encontros. Porque, principalmente agora que a gente não pode se encontrar pessoalmente, por causa da pandemia, nós encontramos formas de nos encontrar periodicamente, de estarmos juntos como um grupo periodicamente, que pode discutir, debater, enfim. Então, sugestões são muito bem-vindas e vocês podem enviar por e-mail perguntas e respostas fop@hotmail.com. Então, de novo, gente, esse webinar ele vai falar sobre o que é a FOP, é uma iniciativa da FOP Brasil. Aqui vocês têm o meu e-mail, caso queiram se comunicar pessoalmente, fiquem à vontade. A princípio, eu gostaria de falar para vocês quem eu sou, né? Então, eu trabalho e trabalhei voluntariamente
desde o ano 2000 com a FOP, em vários cargos, tanto cargos brasileiros como internacionais. Hoje eu faço parte do Conselho Internacional de Presidentes da Associação FOP e também do Conselho Internacional para o Manejo Clínico da FOP, como eu falei para vocês, que conta com 21 médicos do mundo todo e que discute sobre a FOP periodicamente. Eu recebo apoio financeiro do Laboratório Ipsen Clemente pelo estudo clínico que eu conduzo da FOP no Hospital Israelita Albert Einstein. E tudo que a gente vai falar hoje não apresenta, então, nenhum conflito de interesses para essa apresentação. Uma outra orientação importante para vocês é que, caso hoje não é o assunto, mas é muito importante sempre repetir isso, o que quer que seja dito nessas apresentações deve ser sempre discutido com médicos antes de ser iniciado ou de se fazer qualquer mudança no plano de tratamento de um paciente. Nunca sigam a apresentação de forma cega. Tem que ser sempre discutido com o médico. Então vamos lá, o que é FOP? A FOP ela é uma doença autossômica dominante, ela é uma doença genética, ou seja, já nasce escrita na gente, né? Causada por uma mutação num gene chamado ACVR1 e que é caracterizada por duas coisas importantes, dois sinais que a gente chama de sinais maiores. A má formação dos dedos grandes dos pés, que vocês veem aqui, e a formação de ossos no interior dos músculos, tendões e ligamentos, num padrão espacial e temporal muito bem definidos. Ou seja, a gente sabe como a FOP vai progredir se deixada a sua progressão normal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Aqui no primeiro slide eu sempre acho importante colocar, porque quando a gente vê uma coisa assim, a gente fala, vamos tirar um osso, vamos tentar resolver. Só que cirurgias, injeções intramusculares, incluindo vacinas, e batida, trauma, machucado nos músculos leva à formação de mais ossos. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês desde o princípio, tá? As duas características maiores são essas, mas esse dado é um dado importante que eu já gosto de colocar desde o início para todo mundo. Vamos falar também mais sobre isso mais para frente. A FOP afeta um caso para cada 1,4 milhões de pessoas. Então, antigamente se dizia que a FOP afeta uma a cada 2 milhões de pessoas, hoje a gente sabe que essa prevalência é menor. Afeta mulheres e homens igualmente. Existem alguns relatos que talvez vocês encontrem na literatura de que homens são mais afetados que mulheres, isso não é verdade. Pelo menos não no momento, com os estudos maiores que têm sido feitos. Afeta todas as raças igualmente, então japonês, branco, negro, o ariano, enfim, todas as raças são afetadas igualmente e afeta igualmente todas as classes sociais. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que nos Estados Unidos tem mais casos do que no Brasil? Por um motivo simples, não é por causa do ambiente, não é por causa da alimentação, não é nada disso. É por causa da existência de maior divulgação e há mais tempo. Então isso é também uma coisa que eu bato muito na tecla, a divulgação da FOP é muito importante. É importante que todos saiamos desses webinars com a vontade e a garra de divulgar, porque eu acho que todas as famílias que passaram por um processo de diagnóstico longo, com médicos que não conheciam a FOP e tudo mais, sabem do que eu estou falando, o sofrimento é muito grande. Além do que, quanto mais pessoas a gente pode encontrar, mais pessoas a gente educa. Médicos, pacientes, profissionais de saúde. A América do Sul tem uma população de 431 milhões de pessoas. Existem 308 casos prováveis na América do Sul. A gente acredita que 151 estejam no Brasil. Mais do que 50% já foi identificado e faltam 49% a ser identificado no Brasil. Por isso a importância da divulgação e da colaboração entre profissionais, famílias e pacientes. O Brasil é o país que tem maior número de pacientes identificados na América do Sul, até mesmo pelo seu tamanho.
e pela grande quantidade de gente. Possui uma associação FOP estabelecida desde 2004, correta, registrada, e possui estudo clínico em andamento no Hospital Israelita Albert Einstein. É importante que todo mundo saiba também que o Brasil possui alguns estudos clínicos, mas por conta de Anvisa, de dificuldades que a gente tem muitas vezes no registro desses estudos, a gente não tem mais, mas a gente batalha todo dia para conseguir mais. Nós vamos falar isso mais para frente nos próximos webinars, mas pode ser uma pergunta que venha na cabeça de vocês. Nós já temos um, o que já é muito bom. O que causa FOP? É um gene, né? Então é uma daquelas... o gene é aquela coisinha que nós temos na nossa célula que traz as nossas informações. E é um gene chamado ACVR1 que sofre uma mutação pequenininha. Ele tem um defeito muito pequenininho que faz com que o nosso corpo continue formando osso mesmo depois do nascimento. Então, o certo é nós formarmos um esqueleto e esse esqueleto parar de se formar quando a gente nasce. Na FOP, essa chavinha não se desliga e ele continua se formando mais e mais ossos. A descoberta desse gene foi feita em 23 de abril de 2006, que é hoje conhecido como o Dia da Consciência FOP. O sinal típico da FOP ao nascimento, em 98% dos casos, é o hálux valgo congênito bilateral. Então, como vocês estão vendo, é o dedinho do pé mais curto e virado para dentro, presente no recém-nascido, e que ele vai lembrar depois, mais tarde na vida, o joanete. Só que ele não é um joanete como o joanete por desvio. O joanete do adulto que a gente tem por usar sapato, ele é um desvio do dedo. O joanete da pessoa com FOP, esse dedinho torto, ele acontece pela junção de dois ossinhos aqui, que nascem menores, então dão esse aspecto virado para dentro, ou muitas vezes pela falta de um ossinho aqui. Então, é muito típico, quando a gente vê uma criança que nasce com esses dedinhos, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é FOP. Seria muito bom se a gente colocasse a identificação do hálux valgo congênito bilateral no teste do pezinho, quando a criança nasce, para que no momento em que o neonatologista visse esses pezinhos, ele suspendesse todas as injeções intramusculares, cirurgias, ninguém iria tentar corrigir dedinho, nada disso. É uma batalha antiga, é uma coisa simples, porém, até hoje eu não consegui que as autoridades de saúde nos ouvissem e incluíssem a simples observação do dedo grande do pé no teste do pezinho. Enfim, o hálux valgo congênito bilateral é o primeiro sinal, é aquilo que nos alerta e é o que a gente procura propagar mais para que as pessoas identifiquem a FOP. É claro que não só o hálux valgo congênito bilateral, mas ele é o primeiro sinal, é aquilo que que o médico vai ver na sala de parto. Tem uma coisa errada. O segundo critério grande para o diagnóstico da FOP é o desenvolvimento dos ossos heterotópicos ou ossos extra. Então, o que é heterotópico? Heterotópico é um osso a mais fora do lugar, é um osso fora do lugar. Então, se vocês forem ver no esqueleto FOP, isso aqui é um osso fora do lugar, ele não deveria estar aqui, não é? Então, esses ossos heterotópicos ou ossos extras, eles se formam de uma forma, num padrão espacial e temporal previsíveis, que foi aquilo que eu falei no começo. Você consegue dizer como a FOP vai evoluir ao longo do tempo. E como a FOP evolui? Ela evolui de cima para baixo, então crânio caudal, o que quer dizer o pescoço e ombro antes das pernas, e ela evolui de dentro para fora, axial para perpendicular, ombros antes dos cotovelos, antes dos punhos. Então, é isso, o grau de progressão. Então, o que vai ser afetado primeiro? Os ombros antes do quadril, antes do joelho, e de dentro para fora, como eu falei. A mandíbula costuma ser a última a ser afetada.
É claro que você pode encontrar pessoas que evoluem de uma forma diferente. Em medicina, nada é estático, né? Então, se essa pessoa sofrer uma cirurgia, por exemplo, uma criança, sofreu uma cirurgia na perna, e essa cirurgia levou à formação de mais ossos, ela vai ter um encurtamento e a formação de ossos aqui, antes do ombro, antes do cotovelo, como a gente está falando. Tipicamente, a FOP não atinge músculo cardíaco, o coração, os músculos da língua, o dos olhos e o diafragma, que é o músculo da nossa respiração. A FOP, o corpo de quem tem FOP está sempre formando osso. Isso é uma coisa que nós sabemos já há algum tempo. Então, ele está sempre em constante formação de ossos. A pessoa pode ter a formação de um osso sem ter havido um surto, na verdade. E é importante falar que não é que não houve um surto. Muitas vezes o surto acontece localmente, em grupos de músculos profundos, e a pessoa não sente aquilo. E, de repente, fala que perdeu, de uma hora para outra, o movimento de um braço. Ficou duro e não percebeu um surto. Então, isso pode acontecer. Porém, o mais comum são as pessoas terem os surtos ou flare-ups. Eu acho importante todo mundo decorar a palavra flare-up, porque aqui é como seus amigos de fora, pessoal das famílias, costumam se referir aos surtos, com a palavra em inglês. Por isso, de novo, eu estou sempre colocando aqui a palavra mais complicada junto da palavra simples, para que vocês aprendam e possam conversar com pessoas de fora. Então, os flare-ups ou surtos de FOP, eles são inchaços macios. Aqui nas costas dessa menina, você vê aqui ossinhos, ossinhos formados. E aqui o inchaço, que é o surto, né? Que são inchaços macios, dolorosos. Às vezes você encontra uma vermelhidão aqui. E eles podem durar semanas a meses. E podem ou não deixar um osso no local. Então, aqui é muito importante a gente pensar, olha, Patrícia, eu tomei corticoide para esse surto, que é uma coisa que a gente sempre faz em surtos em algumas articulações maiores, que mais para frente a gente vai falar. E aí a pessoa fala assim, foi por isso que não se desenvolveu um osso? Não dá para dizer, porque a FOP, até o momento, ela não tem tratamento. Então, a gente tem que avaliar o uso de medicamentos muito bem e saber o que é da FOP, né? Bom, então não se formou osso porque aqui esse surto não iria deixar um osso mesmo, ou porque eu tomei remédio. Então, tudo isso tem sempre que ser muito bem estudado, porque o surto pode ser muitas vezes grande, muito doloroso, durar um tempão e deixar um ossinho michuruca ou não deixar nada. Uma outra coisa importante que eu já vou falar aqui, porque é importante para os próximos webinars que nós vamos fazer, quando um surto se inicia, a gente usa cortisona, não é isso? Os surtos para articulações grandes. Tem que ser nas primeiras 48 horas, se for o caso, não é para todo surto que se usa. Vocês vão ver nos próximos webinars, mas fica aqui a mensagem de que nas primeiras 48 horas, fale com o seu médico. Aqui vocês têm fotos dos ossos a mais que se formam no corpo da pessoa com FOP. É óbvio, gente, que eu estou mostrando fotos exageradas para que vocês vejam com clareza os ossos a mais. Não é todo mundo que evolui igualmente. Então, vocês veem que os ossos formam pontes entre um osso e outro, esses ossos a mais, tornando os movimentos impossíveis. Por que uma pessoa com FOP perde movimento? É para sempre? Por que às vezes um membro travado volta a ter algum movimento? Isso é uma pergunta muito comum das pessoas com FOP. Então vamos lá. O osso a mais da FOP, vocês estão vendo aqui um cotovelo, o osso imobiliza daqui do braço para o antebraço. Né? Ele cresceu aqui, formou uma ponte e a pessoa não consegue mais abrir o braço. A perda de movimento, obviamente, acontece porque se formou uma trava aqui. Agora, a perda de movimento, uma vez formado o osso, até o momento, como não existe tratamento, ela é para sempre.
Às vezes, o osso não se forma por completo, mas quando a gente tem um surto, existe um processo inflamatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro dos tecidos moles começa a ter inchaço, fica vermelho, começa a haver todo um desconforto durante o surto. Esse desconforto promove uma dificuldade de movimentação, porque incha, junta água, a pessoa não consegue mexer. E às vezes, quando o surto vai embora, toda essa água, toda essa confusão se desfaz e o braço volta a mexer em algum grau, né? Então, isso pode acontecer e mais uma vez a gente tem que ficar alerta para não achar que foi alguma coisa que a gente tomou que fez esse braço abrir. Não, alguma coisa talvez que a gente tenha tomado tenha diminuído o inchaço, tenha liberado esse músculo, relaxado a musculatura ao redor, né? Mas se tiver havido a formação de osso, até o momento não se desfaz esse osso. Outras características que podem estar presentes na FOP. Então, agora são características menores que não estão presentes em todos os pacientes. Osteocondromas na parte interna das tíbias. Isso aqui é o seguinte, abaixo do joelho, muitas vezes você palpa na parte de dentro da perna e sente uma bolinha. Isso se chama osteocondroma. Não tem maiores implicações, só é uma coisa que a gente vê com frequência. A fusão dos elementos posteriores da coluna cervical. Quer dizer o quê? No pescoço, as vértebras, que são, vamos dizer, as pecinhas da coluna no pescoço, se juntam, se colam. E isso você vê na radiografia. O colo do fêmur mais largo e mais curto. Então, é o pescoço do osso grande da perna, lá em cima, onde ela junta no quadril, que é um pouco mais largo e mais curto do que o habitual. Isso a gente coloca mais para quem vai analisar uma radiografia, enfim, e vai encontrar isso também. Para o paciente FOP em si, para as famílias, não tem nenhuma implicação. Polegares mais curtos, alterações a gente às vezes vê nos dedos das mãos. E aqui uma coisa importante, diminuição ou perda da audição. Então, quem tem criança tem que ficar muito alerta, mesmo os adultos, fazer audiometria periódica para que não haja perda do aprendizado e tudo mais. Então, estar alerta sobre a diminuição ou perda da audição, que ainda não se sabe por que acontece. A gente acredita que seja porque os ossículos do ouvido, a gente tem os ossinhos pequenininhos, se juntem também. As alterações menstruais, as mulheres com FOP relatam muitas vezes que menstruam irregularmente, então menstruam um mês, não menstruam o outro, enfim. Dentre outras, né? A FOP ela está em estudo e a gente ainda tem muito que aprender com essa doença, e saber muitas coisas que possam fazer parte, que possam ser consequência da mutação do gene ACVR1. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de FOP. De novo, é uma informação que vocês não precisam se preocupar com ela, querer saber se você tem a FOP clássica ou FOP atípica. Isso é mais porque vocês vão ouvir quando preenchem o registro, ou algum médico pode perguntar, enfim, quem vai fazer parte de estudo clínico. A FOP ela pode ser clássica ou atípica. A clássica é a FOP que apresenta as características clínicas clássicas da FOP. O que é isso? O dedão do pé e a presença progressiva dos ossinhos a mais. E geralmente essas pessoas que têm a FOP clássica têm a mesma mutação, que é o R206H. Só para dizer que vocês viram isso alguma vez. A FOP atípica tem dois tipos. A FOP Plus, que é aquela que tem os dedões dos pés mais os ossinhos a mais, e tem uma característica atípica. Então, ele nasceu com o dedinho torto, está formando ossinho a mais, mas tem uma coisa que não faz parte da FOP. Vamos supor, tem uma alteração em um dos dedos, nasceu mais comprido. Você observa nesse paciente e não observa nos outros. Então, é basicamente isso. A FOP variante são variações grandes em uma ou nas duas características clássicas. Tá? Então, o dedinho, em vez de nascer mais curto, ele nasceu virado para o outro lado. Em vez de nascer virado para dentro, ele nasceu virado para fora.
Então, é uma alteração nas características clássicas que definem a FOP. De novo, isso não é tão importante, a menos para as pessoas que vão participar de estudos clínicos e que as indústrias farmacêuticas vão acabar fazendo essas perguntas. A gente só sabe se é clássico ou atípico através da identificação genética. O que pode piorar a FOP? Então, primeira coisa, cirurgias, né? É muito importante, eu tenho paciente que, embora saiba, conheça a FOP, ainda pergunta: doutora, quando é que eu vou poder abrir a boca? Quando é que eu vou poder operar? Me disseram que eu vou poder operar. Gente, não pode. A grande chance é de travar ainda mais. Então, é um risco muito grande. Essas coisas todas podem piorar a FOP, de repente não, até pode acontecer de não piorar, mas é um risco que não se deve querer correr. As cirurgias pioram muito a FOP, as injeções intramusculares, incluindo vacinas e algumas anestesias dentárias, também pode ocasionar surtos. De novo, vou encontrar pessoas que vão dizer: eu tomei injeção, não aconteceu nada, mas isso não é a regra. Vacinas, eu sei que isso assusta vocês, que vocês vão falar: ai meu Deus, e agora? Vacina do sarampo, vacina do corona, eu vou poder tomar? É tudo uma questão de custo-benefício, né? Aquelas que puderem ser dadas de forma subcutânea, embaixo da pele, como a vacina da gripe, podem ser dadas subcutâneas. Outras, se você tem que tomar uma vacina, senão você pode morrer de uma doença, você corre o risco de formar mais osso. Então, você escolhe, claro, você não quer morrer, então você vai tomar vacina. Essa situação tem sempre que ser muito bem avaliada, tá? Da mesma forma, a cirurgia, se você tiver uma apendicite, tiver um risco de vida, você vai precisar operar, você vai falar com o seu médico, expert em FOP, vai pôr o médico que vai te operar em contato com ele, e a gente vai conversar sobre as melhores opções, o que fazer durante a cirurgia, pré-cirúrgico e tudo mais. Então, piora e em risco de vida, em situação que não tem saída, vamos conversar com o médico. E algumas anestesias dentárias, não são todas, as anestesias que pegam na musculatura não podem ser dadas, mas depois a gente vai ter aula sobre odontologia e FOP e vai ouvir melhor sobre isso. Quedas e batidas. As pessoas com FOP, como não têm muitas vezes a movimentação correta do quadril, das pernas, dos braços, podem cair com mais frequência, tem que tomar muita atenção com isso, inclusive preparando a casa para evitar essas quedas. E por último, as viroses, principalmente a gripe. Gente, época de gripe, todo mundo deve lavar muito bem as mãos, todo mundo deve usar máscara, como nós estamos aprendendo agora na época do Covid. Então, as pessoas da família devem tomar vacina contra a gripe, porque o paciente com FOP, quando ele tem uma gripe ou uma virose, ele mobiliza o sistema imunológico dele e pode entrar em surto. A gente já sabe que é muito comum, depois do gripão, começar a acontecer surto. Então, evitar é sempre muito importante. De novo, cirurgias, biópsias, traumas, quedas e batidas, injeções no músculo, anestesias dentárias e vacinas não podem ser feitas a menos que haja risco de vida. E aqui vacinas, quando eu falo, são vacinas aplicadas no músculo apenas. E sempre que for possível, a aplicação subcutânea. Isso aqui é importante porque, gente, tem que vacinar. Tem que vacinar contra doenças infecciosas, contra o sarampo. E a gente, se vocês precisarem falar comigo, falem comigo e a gente apresenta alternativas. Vacinar é preciso, mas algumas vacinas têm que ser dadas com cautela, porque podem levar à formação de mais ossos. E aí a gente se pergunta, bom, mas e se eu não fizer nada disso? Se nada disso aconteceu, eu não caí, eu não fui operado, não aconteceu nada, minha FOP ela vai ficar quieta? E não é bem isso que acontece. A FOP evolui, ela só não vai evoluir de uma forma talvez catastrófica, como se você tivesse sofrido esses procedimentos. Infelizmente, a FOP é progressiva. Aqui eu coloquei um slide que eu acho importante para todo mundo. A primeira vez que eu tive, que eu encontrei uma pessoa com FOP, meu sonho era que ela pudesse ver outra pessoa como ela, porque é muito difícil você ter uma doença tão rara e não conhecer ninguém como você.
E o dia que finalmente ela conheceu outra pessoa, ela olhou de uma forma como se ela tivesse medo, e vice-versa. Um olhou para o outro como quem fala, eu não quero te ver, porque você pode ser eu amanhã, ou você foi eu ontem. Então, emocionalmente, isso faz muito mal. Só que não, gente. Pessoas diferentes evoluem de maneira diferente. Não há como prever. Não olhe para o seu amigo da comunidade FOP, que tem FOP, e fale, ai meu Deus, eu vou ficar igual a ele, porque não é assim. Nós somos todos diferentes por natureza. Por isso, gente, toda comparação é perda de tempo e energia. Criem amigos na comunidade FOP, não espelhos. Aqui eu estou mostrando para vocês a evolução natural de um paciente muito famoso chamado Harry Eastlack. Harry foi um paciente que, enquanto viveu, ele nunca conheceu outra pessoa com FOP. Na época em que ele viveu, não havia o conhecimento que nós temos hoje, não havia nada. E o Harry doou o seu esqueleto, por muito tempo ele foi o único esqueleto disponível para visitação. Ele está no Mutter Museum, na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E o esqueleto do Harry ensinou por muitos anos muita coisa aos pesquisadores. De novo, eu não posso olhar para o Harry e achar que eu vou ficar igual a ele. É possível? É possível. Posso ficar melhor ou posso ficar pior. Então, não façam esse exercício na cabeça, apenas aprendam. Vocês veem aqui que o Harry era uma criança sem nenhum desvio, provavelmente com os dedinhos dos pés virados para dentro, a gente vê isso melhor aqui nessa foto, e aos poucos, durante a vida, ele foi perdendo os movimentos até que se tornasse uma pessoa absolutamente imóvel. Hoje, é bom que vocês saibam que existem já 2 esqueletos preservados nesse museu e está nos Estados Unidos, na Filadélfia. O diagnóstico. Então, como agora, principalmente para os médicos, como eu faço o diagnóstico de FOP e também para vocês, famílias? O diagnóstico é basicamente clínico, gente. Olhou o dedão do pé, quem viu um, não esquece. E começa a ver a formação desses ossos a mais, tem que pensar em FOP. Hoje nós temos uma escala chamada CAGES. Muitas das famílias que já foram ao meu consultório ultimamente sabem que a gente dá uma notinha para a movimentação de cada articulação, podendo dizer, numa escala que mede essa mobilidade, se o paciente está muito imóvel ou menos imóvel. Se vocês quiserem saber mais, está nesse endereço que está no YouTube, para que vocês possam ver como é aplicado. E isso é especialmente importante quando eu falo com um outro médico. Então, se a notinha do CAGES for maior, quanto maior, mais afetada a pessoa está, mais imóvel a pessoa está. Eu consigo dar ao outro colega uma ideia de como está o paciente. Os exames de imagem, eles mostram para a gente a situação do paciente. Então, como está essa formação de ossos? A maior parte dos pacientes FOP foi diagnosticado lá atrás com raio-x simples. As radiografias simples mostram para a gente não só os ossos a mais, mas a deformidade do dedo grande do pé. E a tomografia computadorizada e a ressonância magnética vêm dar mais informações para nós de onde estão formados os ossos a mais e da situação que esse paciente se encontra. Além disso, a identificação genética, identificação da mutação genética. A gente não tem ainda aqui no Brasil, pelo menos não credenciado pela FOP Brasil, um serviço que faça essa identificação genética de uma forma que a gente possa confiar. Tá? Existem muitos serviços que fazem, mas nós ainda não temos um serviço para indicar. A realização dessa identificação, ela é feita se possível, mas a não realização deste teste não exclui o diagnóstico. O teste serve apenas como confirmação.
Muita gente deve falar, ai, será que eu tenho vontade de fazer? A pessoa que foi diagnosticada com FOP todos esses anos e que evolui como FOP clássica, ela não precisa fazer grandes esforços para a identificação genética. A gente faz, geralmente, em estudos clínicos e se existe a possibilidade. Resumindo, a má formação dos dedos grandes dos pés e os inchaços migratórios devem atentar o médico para a possibilidade de diagnóstico de FOP. O médico, o fisioterapeuta, enfim, quem está fazendo o atendimento inicial desse paciente. Caso haja suspeita de FOP, imediatamente evitar traumas, biópsias e cirurgias, até que o diagnóstico seja confirmado. Né? É muito importante, sem biópsia, sem injeção intramuscular, apenas a endovenosa de rotina, se precisar, colher um sangue, aplicar alguma coisa na veia, sempre com agulha fina, e sem cirurgias. E, imediatamente, contate um centro clínico de FOP para orientação. Nós temos a fopbrasil.org.br, o iccfop.org, onde você entra em contato com os especialistas mundiais, e a ifopa.org, que é a Associação Internacional de FOP. Todos de braços abertos para conversar, para fornecer material, para ensinar. E, de novo, gente, por que é tão importante, então, a gente divulgar? É só divulgar o dedinho do pé e as ossificações a mais. Isso vai evitar cirurgia, biópsia, quimioterapia, radioterapia, uso de remédio inadequado e mais o sofrimento físico e emocional dos pacientes e das suas famílias. Por isso é tão importante a divulgação. Aqui eu coloquei algumas coisas que é o futuro da pessoa com FOP, né? O futuro físico. O que vai acontecer com quem tem FOP? A pessoa com FOP ela pode viver muitos anos e é importante que ela evite sempre as complicações da FOP ao máximo, sempre fazendo um bom acompanhamento com um cardiologista e pneumologista. A morte, se ela ocorrer, ela pode ocorrer por complicações cardíacas, porque os ossos a mais comprimem o coração, pela infecção dos pulmões, a pneumonia, ou por quedas. A pessoa com FOP, lembrem-se, se ela cai, ela muitas vezes não tem o apoio do braço, porque ela não consegue se apoiar, ela não consegue abrir os braços ou as pernas. E ela tem, com muita frequência, o traumatismo craniano. Outra coisa importante, quem tem FOP é intelectualmente normal. Não há retardo mental, não há qualquer prejuízo para as funções mentais da pessoa que tem FOP. E eu devo dizer a vocês que geralmente são pessoas brilhantes, então realmente isso não se confirma. As pessoas com FOP, se tiverem filhos, têm 50% de chance de ter um filho com a doença. E fica um alerta para as mulheres com FOP, uma gravidez em quem tem FOP é extremamente arriscada, pela distensão da musculatura da barriga, pelas mudanças hormonais que ocorrem na gravidez e pela dificuldade de um parto ou cesariana. Então, é muito importante que as moças com FOP façam a anticoncepção correta. E aí vem uma outra pergunta que muita gente faz, né? A pessoa com FOP pode ter atividade sexual? Sim, pode. A mulher deve consultar um ginecologista para fazer a anticoncepção correta e tanto o homem quanto a mulher buscar posições confortáveis para que não haja trauma, para que não haja queda, não haja nada que possa prejudicar a FOP. Fazer acompanhamento sempre com cardiologista, pneumologista, mulheres no ginecologista, otorrinolaringologista por causa da surdez, isso é muito importante. E a interação dos especialistas em FOP e esses especialistas é fundamental. E a visita ao site que já está aí, do site do ICC. Gente, aqui fica uma coisa importante. Muita gente me liga e fala assim, ai, doutora, eu estou com dor de barriga, o que que é? Gente, dor de barriga é a mesma coisa que é para mim, é a mesma coisa que é para qualquer outra pessoa. Tem que ser avaliado pelo gastroenterologista. Nem tudo que vocês sentem é FOP. A gente sempre procura o especialista e junta o especialista com a pessoa que entende de FOP.
para poder ter um diagnóstico correto e ajudar vocês da melhor forma. Existe muito a ser estudado sobre a FOP. A gente ainda pesquisa e estuda se a alteração genética afeta outros órgãos e sistemas. Então, nem tudo é da FOP, pode ser que tenha coisa da FOP, mas o que se sabe hoje é isso, e é importante ter essa interação com outros especialistas. Fica aqui uma dica importante para quem não fez, que faça. No site www.fopbrasil.org.br, que é o site da nossa associação, existe um livro para ser feito download, é O que é FOP, um guia para famílias. É um livro importante para famílias, pacientes e para médicos e profissionais de saúde. Aqui estão todas as informações sobre a FOP, todas, de uma forma fácil de ler e de fácil compreensão. Então, leiam, tenham na cabeceira, levem junto com vocês aos seus médicos. Sejam sempre aquele que vai dar a pista ao seu médico para estudar sobre você. FOP é rara. A gente não lembra que leu sobre a FOP um dia na vida. Mas se o paciente já vier com essa informação, eu tenho certeza que o médico ou o profissional de saúde vai parar para ler. Aqui mais uma palavrinha para vocês sobre o Covid-19, eu estou aproveitando para dizer isso. Nós temos tomado muito cuidado, o grupo do ICC, de médicos e dentistas, de orientar os pacientes FOP sobre o Covid-19. O Covid-19 pode ser catastrófico para pessoas com FOP, é uma infecção de pulmão, e a gente tem que evitar isso ao máximo possível. Então, usar a máscara sempre que sair de casa, ou quando alguém for visitar você. Não importa quem seja, por mais que essa pessoa seja confiável, ela está vindo da rua. E na rua você pode adquirir o Covid e pode chegar em casa como um portador assintomático. Então, máscara sempre, para a pessoa e para você. Lavar as mãos sempre que chegar da rua e várias vezes ao dia, ou usar o álcool em gel. Encomendas e alimentos que cheguem de fora devem ser higienizados com álcool 70 na chegada. Evitem visitas dentro de casa. Se for necessário, mantenham a distância de 1,5 a 2 metros dessas pessoas. Não se esqueçam, existem portadores sem sintomas. Não toque no nariz, no rosto e na boca. Peça à sua família que tome as mesmas precauções e, em caso de você se infectar, por favor, entre em contato. Nós vamos colocar a pessoa que está cuidando de você em contato com o anestesista, que entende da intubação em pacientes FOP, enfim, nós vamos ajudar. Gostaria de terminar essa apresentação com essa colocação. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, não é não saber, mas a ilusão do conhecimento. Então, mesmo que a gente já tenha ouvido falar sobre o que é FOP, todas essas coisas, a gente tem sempre que reforçar, porque isso vai nos ajudar a fazer escolhas, escolhas de futuro, escolhas de tratamento, escolhas de crenças, no que acreditar. Então, conhecer sempre, sempre e mais é a chave para a gente fazer as melhores escolhas na vida. E a FOP Brasil está aqui para ajudar vocês. E eu espero vocês nos próximos webinars, que com certeza vão acrescentar muita coisa e vão ajudar vocês no futuro. Um abraço a todos, eu agradeço muito a presença de vocês e até os próximos.